nós, agora você vai ver, você vai sofrer, você vai apanhar. E aí ele fez isso aí, entendeu? Ele falou isso pra mim na viatura, quando ele me colocou lá dentro. Então, você acha que esse policial já estava atrás de você ou foi uma oportunidade dele tentar se vingar das suas letras? Ó, quem acompanha minhas redes sociais sabe que já é de um tempo que eu venho postando, falando nos meus stories que eu ando sofrendo ameaças de policiais, entendeu? Então, na minha quebrada, essas fitas já é rotina dos caras me ver, me abordar, só que eles não me agridem, não faz nada comigo, porque a população tá sempre lá filmando, e foi o que aconteceu. Então, é procedimento padrão. Quem me respeita, eu respeito. Boa tarde, me abordou, tranquilo, nunca resisti. E isso é padrão, mas eles sempre me falam palavras, sempre me falam que vão me pegar numa madrugada, que vão fazer alguma parada comigo. Nesse dia, ele veio me abordar dentro de casa, como eu não quis sair, para ele foi o motivo suficiente dele fazer o que ele fez, por uma raiva que ele já tinha de mim, entendeu? Entendi. Agora, me diz uma coisa, o Salvador, eu acho que a sua versão tá colocada, eu acho que a sua versão está esclarecida e agora a justiça vai estabelecer, né? Já foi para o juizado de causas. Me fala uma coisa, eu vi aqui a tua letra, por sinal, você me desculpe, eu não conhecia o seu trabalho, mas agora vou acompanhar de perto, porque estou impressionado com a quantidade de pessoas que seguem o seu trabalho. Mas aqui numa dessas suas músicas, você diz o seguinte: outro dia na quebrada eu logo fui enquadrado, minhas pratas estavam brilhando, o verme ficou atacado. O verme é o policial? Você se refere ao policial nessa hora? Com certeza absoluta. E aí você diz ali, eu sou daqui, eu moro ali, faz sua cota, já veio me perguntando de onde sou, tô atrasado, não aguenta nós vencer, nós é folgado, os gambé, também se referindo à polícia, goste ou não. Você acha que para mostrar sua posição precisa provocar a polícia dessa maneira, Irici? Não. Agora você tocou no ponto que eu queria, no ponto que eu tava esperando. Eu sou morador da Zona Leste de São Paulo, do extremo leste de São Paulo. Meus familiares são de São Mateus, Guaianazes, Cidade Tiradentes, Itaim Paulista e Itaquaquecetuba. Eu morei em todas essas quebradas, com 8 anos eu vim morar em Itaquá. Quem conhece aqui sabe que é uma região periférica, inteira. Muitas favelas, muitas quebradas, muitos lugares que é rua, mas lugar de gente pobre, certo? Eu tive uma condição, depois que eu comecei a entrar no funk, comecei a frequentar lugares de pessoas ricas. E foi nesse momento que eu vi como a polícia militar age diferente nos locais e com pessoas, certo? Então, eu assisti uma entrevista do delegado da Cunha, do delegado, tô citando o delegado como exemplo, na onde ele fala sobre os artistas que fala da polícia. E o próprio delegado falou, um artista para perder o tempo dele escrevendo uma letra dessa, é porque ele já sofreu alguma coisa na pele, é porque ele já viu com o olho dele, entendeu? Então, se a gente tá falando da polícia militar, não é porque a gente odeia, porque a polícia militar é um órgão criado para proteger nós, a gente quer se sentir protegido por ele, você tá entendendo, Luiz Bate? Só que o que a gente passa na nossa música, a gente quer que a molecada, que os pessoal da quebrada se sente representado, que nem eu falei pra você, eu não sou vagabundo, eu sou um moleque estudado, um moleque que tá no meio artístico há anos, entendeu? E a gente aprende a falar a língua dos pessoal que mora aqui, porque a gente é nascido e criado aqui. Você tá me entendendo? Então é o seguinte, se eu tô falando um bagulho desse publicamente nas minhas letras, é porque 80% das pessoas que moram aqui pensa isso, passa isso e vê isso. Porque o policial, quando aborda alguém aqui, dá tapa na cara e chama de lixo, entendeu? Não só o criminoso, como muitas vezes passa na mídia, que ele só faz isso com o vagabundo. Não é verdade. Se ele escutar uma palavra que ele não gostar, ele vai agredir. Ser folgado não é porque eu xingo os policial, porque eu bato de frente. É porque eu não aceito desrespeito. Isso pode ser de policial, pode ser de criminoso, porque eu também não pago pau pra crime, entendeu? A gente tem algumas músicas que falam de crime, porque nós narra a realidade que nós vê. Assim como nós também tem músicas contra as drogas, nós tem música do que nós vê. A gente não escreve só o que nós vive, nós escreve o que todas as pessoas vivem. Nós espera falar por todos, entendeu? Então, o meu intuito das minhas letras é trazer uma realidade. Se os policiais implantassem respeito para nós, dentro dessas comunidades, a gente não ia ter esse pensamento. Se os nossos amigos não morressem todos os dias, se a gente não fosse
espancado, se os caras não entrassem dentro da nossa casa, porque tem um vídeo viralizado aí no YouTube do mano lá em Alphaville, milionário, xingando o policial de lixo na cara dele, chamando a policial feminina de um nome que não é nem bom falar aqui, porque é uma palavra de baixo calão, e o policial não faz nada, porque o cara tá dentro da mansão dele, só que quando é aqui, se você fala não, ele entra dentro da sua casa e te busca, entendeu, Luiz Bate? Então, é uma coisa que assim, a ação gera reação. A gente não quer ofender a polícia militar de graça, nós odiamos vocês, até porque o que o policial falou pra mim, são 100 mil homens armados e fardados. A gente nós não somos contra eles, a gente só pede respeito, preparo. Se os caras parar de ser agressivos, de ser opressivo com nós não vai fazer letra que vai falar mal deles, nós vamos agradecer eles por estar protegendo nós, fazendo o papel deles. Salvador, você tá entendendo? Tá me ouvindo, Salvador? Presta atenção, ó. Lógico que tô. Aqui no programa, eu já tive um monte de MC que foi preso por droga, que foi preso por assassinato, que foi preso por roubo, por dirigir bêbado. E eu já tive também no programa policial que já foi preso por assassinato, não no exercício da função, não foi auto de resistência, assassinato por maldade, por roubo, por formação de quadrilha. Eu acho que se você generalizar tudo, se você não generalizar a corporação, eu acho que você vai ganhar força para passar a tua visão, entende? Para passar o teu ponto de vista. É a mesma coisa, se eu visse um monte de MC aprontando, eu ia achar que você é tranqueira também. Ah, porque eu vou generalizar. Pô, o MC foi preso por assalto, MC foi preso por tráfico de drogas ou estupro, todo MC é tranqueira. E é mentira. Da mesma maneira como, porque alguns policiais fogem da conduta, você chamar um monte de policial dessa forma, de verme, dessa maneira. Não tô chamando um monte não, de forma alguma. Na letra eu tô retratando sobre o policial que me abordou. E é o seguinte também, pra você ter um entendimento, infelizmente pela forma que a corporação funciona, não é porque os policiais são ruins, porque o policial é ser humano. É que nem a pessoa que mora aqui, tem gente que é ruim, tem gente que é boa. E ele tendo o poder na mão, a pessoa que é ruim se torna 3 vezes pior. Eu não tô generalizando, só que o problema é o seguinte, Luiz Bate. Eu tenho um parente policial, entendeu? Já deixando claro, eu tenho um parente policial civil, policial militar, entendeu? E é o seguinte, pra você ter um entendimento, eles mesmo me falam, às vezes o policial pode até ser bom, só que foi o exemplo que eu te dei, ele vê o outro policial fazendo mal, ele não denuncia o amigo dele, às vezes por medo, às vezes até o próprio policial bom é oprimido dentro da corporação, você tá entendendo? Então, tipo assim, se ele não denuncia, se ele não vai contra, ele tá indo de acordo, ele tá compactuando, ele é errado também. É a mesma forma aqui. Se eu ajudar o criminoso que tiver fazendo alguma parada, colocar ele dentro da minha casa, numa perseguição, uma parada, eu também não tô sendo cúmplice, eu também não vou cumprir pena. Então é a mesma parada, só que eu não generalizo não, que nem eu falei pra você, eu tenho um parente policial e eu gosto dos meus parentes, não tenho problema com eles. Quando a gente fala uma parada assim, não é generalizando, é porque as coisas que nós vê, que nem eu tô te passando, tá ligado? E é o seguinte, são 3 pontos de poder nesse Brasil que a gente tem. O 4º ponto, na real, que é o ponto que não é 3, são 4. Só que o 4º ponto é um poder manipulável, que é o poder principal, que é o da massa. Só que o poder da massa não consegue se focar num só ponto. Só que a gente tem 3 pontos de poder, que é a política, a polícia e o crime. Só que se você for parar pra olhar, ô Luiz Bate, a política ela é podre por ganância, entendeu? A polícia ela é podre porque ela é criada pra proteger a política que já é podre. Entendeu? E o crime é podre também, porque o crime seduz nossas crianças, faz nossas crianças perder a vida, né? Não vai de acordo com o crime. Só que o crime é podre em resposta da podridão deles, em resposta do descaso, da falta de educação, entendeu? Em resposta da falta de estrutura, tá ligado? Porque o moleque que tem mais 7 irmãos, que não tem um pai, porque o pai dele morreu cedo, só tem a mãe, trabalhando o dia inteiro, quando surge uma oportunidade de alguém chamando ele pra ganhar um dinheiro só pra ficar ali na esquina, você acha que o moleque de 12, 13 anos não vai aceitar pra ir lá? Então é assim que começa a mente de um criminoso. Com 12 anos ele tá ali na esquina, com 21 anos ele tá matando um cidadão. Então é uma coisa que gera outra. Nós não pode julgar o próximo, assim como eu também não julgo a polícia. Você tá entendendo? Eu só tô falando o que acontece. Você tá entendendo? Isso que eu tô passando aqui na rede. Eu entendi. Tá ligado? Vem pra mim, por favor. Algumas regiões do país vão ficar agora com a programação local. Para vocês tem mais Cidade Alerta amanhã. Para você que segue comigo, Salvador, eu quero agradecer a tua entrevista. Como você tinha muitas vezes também a percepção... Eu que agradeço o espaço aí para poder falar aí, entendeu, Bate? Então, se você acha que a mídia não dava espaço também para a comunidade, para a favela, você está vendo aqui que eu tento mudar isso na concepção e na cabeça de muita gente. Eu faço questão de ouvir os lados. Quem sou eu para julgar alguém? Mas você é alguém para dar a sua versão e para falar a tua verdade. Entendi. Um grande abraço, amigo. Obrigado. É nóis, fica com Deus, Luiz Bate. Muito obrigado.
Tá certo, tá aí. Ele deu a versão dele, a polícia deu a versão dela, agora cabe à justiça investigar.